de águas vivas, manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. Muito louvor e adoração ao Senhor Jesus, aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. De águas vivas. Glória a Deus, cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. Louvado seja Deus, são 15 horas 27 minutos, 15 horas 27 minutos. Deus abençoe a todos que ouvem a programação todos os dias, você que nos acompanha também através das redes sociais. Todo sábado a nossa programação, que Deus abençoe a sua vida. Nesta tarde estamos alegres, estamos felizes, porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio. A sua palavra nos diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos pelos olhos da fé que o nosso Deus, Ele está presente aqui em nosso meio. Então, nesta tarde, fico atento, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo. A paz do Senhor, ouvintes desta programação. Nesta tarde, o Senhor Jesus Cristo venha falar conosco através dos cânticos e através da sua palavra para nos saciar a nossa fome, nossa sede nesta tarde. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar apresentando ao Senhor esta programação, que nesta tarde Deus Ele tem uma palavra para mim e também para você. Vamos orar apresentando todos nas mãos do Senhor. Deus sabe o que fazer, Cláudio? É verdade. Ele é o dono da nossa vida, então vamos orar ao Senhor Jesus. Momento de oração, momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade nesta tarde de estarmos aqui. Estamos felizes, alegres, porque o Senhor tem reservado mais uma tarde para a gente estar diante da tua presença e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e realizado mesmo nós. Te agradecemos pelo deitar, pelo dormir, pelo acordar, pelo levantar, pelo sair, pelo chegar. O Senhor tem nos guardado aonde nós temos chegado já este dia de hoje, Pai. Queremos te agradecer pela chuva que o Senhor tem mandado, graças a Deus, molhando a terra. Deus, também o sol que o Senhor manda e aquece, meu Pai. Aleluia, também o vento que sopra, o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, nós respirarmos. Louvado seja Deus. Agradecemos pela água que bebemos e também te agradecemos, Senhor, aleluia, por esta terra, aleluia, que nós pisamos, nós andamos, plantamos, construímos, edificamos e colhemos algo, aleluia, que o Senhor nos dá para que nós possamos se movimentar nesse globo terrestre. Pai, toma a frente e a direção deste programa, abençoando teu filho, Senhor, o diretor e apresentador desta programação, toda a sua família, o seu lar, todos aqueles que estão nesta tarde, escuta, meu Pai, desta programação, visita agora, Senhor, cada um, dando vitória, dando graça, para que todos possam, meu Deus, ficar na dispensação da graça do Senhor nesta tarde, meu Deus. Te apresentamos também os teus filhos, que se encontram trabalhando, que se encontram viajando, que se encontram, meu Deus, exercendo qualquer atividade, meu Deus, neste dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido para conosco, bondoso, meu Pai. Apresentamos aqueles que estão enfermos, Senhor. Venha restaurar a saúde dos teus filhos, aqueles que estão em casa. Aleluia, mas outros têm ido até uma unidade hospitalar e ali, meu Deus, estão aguardando talvez uma intervenção cirúrgica, outros já estão em enfermaria, mais algum entubado, e o Senhor pode dar a vitória, dar a saúde dos teus filhos ali. Apresentamos todas as equipes, meu Deus, que vêm cuidando do pessoal, que ali entram, que ali estão, meu Deus, para serem, meu Deus, aleluia, atendidos. Senhor, toma a frente, a direção,
de cada um. Te apresentamos também, como, meu Pai, de costume nós apresentamos, porque a Tua palavra manda, Senhor, que nós viemos apresentar todas as autoridades que são constituídas, aqueles que estão, meu Deus, assumindo cargo, meu Deus, público, municipais, estaduais, federais, são as autoridades eclesiásticas, civis, militares, os poderes legislativos, executivos e judiciário, meu Deus. Toma frente, toma direção de cada um, Senhor. Nesta tarde, meu Deus, te apresentamos aqueles que estão ouvindo esta programação nos seus estabelecimentos comerciais, meu Deus. Aleluia, dá vitória a teus filhos, que venha ser próspero naquilo, meu Pai, que estão à venda, para que as pessoas venham e também venha desfrutar daquilo que está oferecido à venda, Pai. Abençoa teu povo, aonde quer que chegue esta programação. Abençoa teus filhos que estão em outros países, que estão em outras culturas, meu Pai, em nome de Jesus. Toma frente, seja com eles lá, meu Pai. Abençoa cada um, que tudo venha a ser para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. 15 horas e 32 minutos. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, a irmã Vera, e a todos que ouvem a programação aqui no bairro São Vicente. Um abraço para todos vocês, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos em nome do Senhor. Também quero mandar um abraço a todos, da rua São Vicente, especialmente a rua Maria do Socorro Xavier. Um abraço a todos vocês. Pedro Liz, Severino Ramalho, Gustavo Maciel Monteiro, Jardim Imaculada 2. Um abraço para todos. Um abraço aí para todos que vão passando, ouvindo a programação através do nosso sistema de som aqui no bairro São Vicente. Um abraço. Deus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Também você que é nosso internauta que está ouvindo aí a programação através das redes sociais, boa tarde especial para você, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Lindalva, a irmã Iracema, aqui na rua Luciene Cabral Bernardo, e a todos os ouvintes, que ouvem através aí do nosso sistema de som instalado aí na rua Luciene Cabral Bernardo. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é uma alegria nossa saber que você está aí ouvindo esta programação. Também quero mandar um abraço aí a todos que fazem o Mercadinho Bom de Preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Um abraço também a Edu Móveis, ali próximo ao Mercado Público de Bahia. Um abraço para você, Edu, e a sua filha, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor. Glória a Deus. Também um abraço aí a todos, que está aí chegando ao mercado, e ouvindo a programação através do nosso sistema de som. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem como louvar a Deus aí, Cláudio? Vamos ouvir aí um louvor, Glória a Deus aí, pega aí o violão, Cláudio. Vamos louvar a Deus, O violão aí está um pouco meio, mas vamos louvar a Deus, A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Então vamos agradecer a Deus nesta tarde, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, irmão Justo, o 570, em nome de Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu
tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu triste ou amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, de tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Vamos ler aqui outro hino, em nome de Jesus, para a honra e glória, número 25, glória a Deus, 25, está aqui. Ele é bom, glória a Jesus, que nos fez, aleluia, ser povo seu e ovelha de seu pasto, né? Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O seu nome é amor, amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus,
paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Coisa boa louvar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nesta tarde, estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É importante demais a gente louvar a Deus, agradecer a Deus a Ele através do louvor, né? Veja que muitas pessoas, né, que quando estava Davi, né? Davi, quando ele estava preocupado, né? Saul preocupado, Saul estava preocupado, Davi, né? Pegava a harpa e isso, ele estava atormentado, né, Cláudio? E aí ele começava a cantar, e ali era, né? Então, às vezes a gente, até mesmo no dia a dia, né, a gente vai estar preocupado com alguma coisa. E aí você começa a cantar, louvar a Deus, agradecer a Deus através do louvor. E de repente ali se abre, né? A mente abre, e se você começa, daqui a pouco você... Às vezes eu estou ali, e hoje nós temos um meio de comunicação, que é as redes sociais, aí eu boto ali o celular, de repente eu começo a louvar a Deus, né? Um playback, um negócio, e ali o tempo passa que você nem percebe, e isso é muito bom. Então louvar a Deus, agradecer a Deus através do louvor é muito bom. Então vamos fazer menção da palavra de Deus nesta tarde. Irmão Cláudio, ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está ouvindo aí esta programação, aí você que está passando, quem sabe, eu não sei, de repente você está pensando algo que não é do agrado de Deus. Para um pouquinho aí e medite nesta palavra que vai ser lida nesta tarde. Glória a Jesus, porque a palavra de Deus, ela alimenta a alma, né? Nós precisamos de alimentar a alma. Então, nesta tarde, alimenta a alma por alguns minutos, ouvindo a palavra de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Irmão Cláudio. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus nesta tarde, como a palavra oficial, né? Eu quero ler com todos os que estão nesta tarde, a ouvir, a escutar, o livro de Apocalipse, capítulo 22, quero ler 3 versículos do capítulo 22. Apocalipse 22, vou ler o 7, depois vou ler o 12 e o 20. Glória a Deus. 22:7 que nos diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E o 20 que nos diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. São 3 versículos do livro de Apocalipse, né, carta escrita por João, e é algo maravilhoso, que é os finais dos tempos, no futuro, e algo que já aconteceu. E a volta de Jesus, nós sabemos que é certa, que alguém queira ou não, Jesus vai vir e vai
cumprir a sua promessa. Agradecemos a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta leitura, a tua palavra, que tem como base, Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de aceitação. Que nesta tarde venhamos nós, Deus, aprender com o Senhor. Que a tua palavra diz: aprendei de mim. Capítulo 11, 28 de Mateus. Aprendei de mim, louvado seja Deus. Então nós estamos aqui para aprender, porque o Senhor é o professor dos professores. Nós estamos para aprender cada dia mais, nós vamos aprendendo algo a qual a tua palavra é uma fonte inesgotável, é um manancial de águas vivas, e nós estamos felizes, alegres, e também queremos que nesta tarde venham pessoas ao serem ouvintes e alcançadas por esta palavra. Que nesta tarde continue abençoando teus filhos, tuas filhas, teu povo, aonde quer que esteja. Pai santo e querido, assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, palavra maravilhosa nesta tarde ali em Apocalipse, né? Coisa boa, o livro, né, das revelações, né? O livro que diz tudo. É verdade. Não é verdade? Então, muitas pessoas até às vezes têm receio, medo, né, de ler o livro de Apocalipse, porque é o último livro da Bíblia onde revela muita coisa. Se fecha, né? É uma carta feita que ali no final ele diz tudo. Exatamente. Não é? Então, também quero deixar para a nossa meditação nesta tarde aqui, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, e o versículo 16. Jesus anda sobre o mar. Sim. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. Ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádio, vieram a Jesus viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram, porque ele lhe disse: sou eu, não temas. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Que vimos que os discípulos, eles entraram no barco e passaram para a outra banda, né? Em direção à outra banda do mar, lá em Cafarnaum. E era escuro, né? Já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, ou seja, ao encontro deles. Não tinha chegado ainda, e eles entraram no barco e foram embora. E Jesus, depois, foi ao encontro deles, e eles viram aquela personagem, né? E de encontro a eles, um vulto, né? De encontro a eles, e eles ficaram assustados, pensando até que era um fantasma, né? E Jesus disse: não temas, sou eu. E aí entrou no barco, e logo o barco chegou
no final, ou seja, o destino, aonde eles iam. E a gente vendo que Jesus ele fazia muitas coisas, né? E os discípulos já estavam acostumados, né? Eu acho assim que os discípulos não estavam ali com Jesus todos os momentos, e Jesus ele sempre surpreendia os discípulos, né? Sempre surpreendia. Porque eles entraram no barco, foram embora, e Jesus não chegou junto deles, vamos embora. Como quem diz assim, ele ficou para trás, ele vai pegar outro barco. Mas Jesus ele saiu andando por sob o mar. Às vezes nós estamos passando, irmão Cláudio, por uma situação tão difícil e acha que Jesus está tão distante da gente, mas ele está tão perto da gente que a gente nem imagina. Esses discípulos, eles acharam que Jesus estava distante dele, né? Porque eles entraram no barco para Cafarnaum, né? Atravessar o mar, né? E acharam que Jesus estava distante. Quando menos esperavam, lá vinha Jesus ao encontro deles, né? Que eles, para passar, tinha que entrar no barco. E Jesus, para chegar lá, não precisou entrar no barco, né? Então, as situações podem estar difíceis para você, mas se você clamar por Jesus, entregar a Ele os seus problemas, por isso que Ele diz que é preciso a gente entregar os nossos problemas a Jesus. É preciso a gente confiar. É preciso a gente entregar a Ele todas as nossas ansiedades, para que Ele possa resolver o problema. Confiar. Aleluia. Entregar e confiar. É isso que Ele quer que nós façamos. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Às vezes você passa por uma aflição e acha que é uma coisa tão difícil de ser resolvida, mas aquele que pode resolver o teu problema, o meu problema, os nossos problemas, está bem próximo. É só você clamar que Ele vai ouvir. Tem pessoas que dizem assim, até dizem assim, eu já clamei tanto, eu já chamei tanto, não é? E parece que Jesus não está ouvindo as minhas orações. Eu já vi pessoas dizer isso. Mas Ele está ouvindo, porque tudo está patente a Ele, ou seja, tudo está ao seu alcance. Não é? Você está aqui, ou você está lá em outro país, e você clama a Jesus e Ele vai ouvir do mesmo jeito. Não é assim? Não tem distância, não tem empecilho, não tem problemas difíceis que Ele não possa resolver. Tudo Ele pode resolver. Agora, depende de você. Se você entregar a Ele os seus problemas e confiar, Ele pode resolver. É só confiar. Buscar Ele, entregar, confiar, e Ele pode resolver os problemas. Por isso que Ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Então, você entrega, confia, e Ele
resolve o problema. Aleluia. Às vezes você entrega os seus problemas a pessoas que não têm condições de resolver. E até diz que vai resolver. Você conta o seu problema para alguém e aquela pessoa diz: eu vou resolver o teu problema. Passa um dia, passa dois, passa três e ele não resolve. Não é? Mas se você entregar para Jesus e confiar, ele resolve. Pode ser que ele não resolva de imediato, porque tudo tem o seu tempo, não é? Querendo ele, né? Querendo ele, se ele quiser, ele resolve de imediato. E se ele não quiser, aí vai ter um tempo, Esperar o tempo dele. tem um processo. Tudo tem um processo, não é? Então, se ele resolver, ele é Deus. E se não resolver, também ele continua sendo Deus, né? Mas ele só dá uma carga para alguém até até você poder suportar aquilo ali. Quando você chega e diz assim: eu não aguento mais. Tem situações que tem pessoas que chega um momento que ele diz: eu não tenho condições mais de prosseguir. Aí Jesus chega e faz o milagre, porque ele conhece as tuas forças, ele sabe o seu limite, não é? Ele sabe o seu limite. Então ele não dá uma carga além do que você pode carregar. Às vezes o homem, ele coloca algo nos seus ombros que você não pode carregar. Mas ele não está sentindo o peso. Mas Jesus é diferente. Nosso Deus, ele dá aquela carga para você, mas ele está vendo, né, que você pode levar. Aleluia. Quando você diz assim: eu não posso mais, Jesus compreende que você realmente não pode mesmo carregar aquele peso. Então ele chega e tira aquele peso das suas costas que você nem percebe. Quando você pensa que não, você está livre e solto. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele tira de uma maneira. O peso maior que Jesus pode tirar das nossas vidas, irmão Cláudio e ouvintes, é o pecado. Porque o pecado, ele escraviza o homem. O jugo. Para muitas pessoas, o jugo, ele é tipo uma canga, né? Um cepo, né? No interior, a gente chama canga. Mas aquilo ali é um jugo que a gente coloca no pescoço de um animal, de um boi, para ele puxar aquele peso. É uma carroça. Um animal. Antigamente, lá no interior, a gente trabalhava muito, né, campinando, né, cultivando, a gente fala assim, e aí a gente colocava aquela canga no animal, no boi. Hoje eles não usam mais quase boi para cultivar, ou seja, campinar. Tem as máquinas e também tem os animais. Hoje eles cultivam muito com animais. Então, aquilo ali é um jugo. Então, há um jugo pesado que você carrega, que é o pecado. E foi por isso que Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade e tirar do homem e da mulher este jugo, este peso que você carrega, que tem hora que você não aguenta. O fardo, né? O jugo é suave e o meu fardo é leve, diz a palavra de Deus, não é? Então, assim, eu vejo às vezes pessoas dizer: eu não suporto mais. Realmente. Mas Jesus, ele veio para salvar, tirar, libertar, transformar,
fazer de você uma nova criatura. A gente vê pessoas que eram escravizados do pecado, vivia na sarjeta, caído, como diz o ditado popular, os cachorros lambendo a sua boca. E hoje ele é uma nova criatura em Cristo. Vômito, né? Hoje ele é uma nova criatura. E ainda tem pessoas que não acreditam nessa palavra. Não é verdade? Mas o Evangelho, ele veio justamente para isso. Para esclarecer as pessoas. Para deixar as pessoas, abrir a mente das pessoas. Para que as pessoas venham entender que é preciso ser liberto pelo poder da palavra. Jesus, ele não veio para nos mandar você pregar prosperidade. Ele veio para mandar você pregar a palavra de salvação. E é a palavra que liberta o homem. É a palavra que transforma. É a palavra que faz de você uma nova criatura. É a palavra que vivifica através da palavra. Por isso que a palavra diz assim, que a Bíblia diz que a palavra é alimento, que alimenta a alma. E muitas pessoas precisam ser alimentadas, muitas almas precisam ser alimentadas. É como se tivesse alguém precisando de um prato de comida e você tem aquela comida e não oferece para aquela pessoa. Então aquela pessoa está com fome, né? Hoje nós estamos oferecendo para você o alimento que alimenta a sua alma, né? E a água que mata a sua sede. Glória a Deus. Nós vimos aqui também em João, no capítulo... João 5, né, que fala da mulher samaritana. É João 4. João 4, né? Fala da mulher samaritana. Quando Jesus ele chega naquele poço e cansado senta ali e chega aquela mulher para tirar água. E Jesus estava cansado, sentou ali na beira daquele poço, aquela mulher chegou e ele, para entrar num diálogo com ela, disse: dá-me de beber. Aleluia. E ela disse: como podes tu pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Né? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Havia ali uma rivalidade, né? E Jesus pediu água àquela mulher e ela disse: eu não tenho com que tirar. O poço é fundo. Como, né, eu posso? Aí Jesus disse: se tu conhecesse Aleluia. o dom de Deus e qual é o que pede de beber, ele te daria água viva. Aí, né, você vê que a água é o que? A palavra. E aquela mulher, ela precisava ouvir, porque a Bíblia diz aqui que era necessário Jesus passar por Samaria. Era preciso Jesus passar. Por quê? Porque existia uma mulher que precisava ser evangelizada, alcançada por esta palavra. Talvez nesta tarde você seja essa pessoa que está precisando ouvir esta palavra. Você precisa ouvir, precisa ser alcançado. Quem sabe você já até ouviu falar, mas
a Bíblia disse que as pessoas estão surdos, não é? Ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga. Então, nesta tarde, a palavra ela veio para esclarecer a sua vida, né? Então, aquela mulher, quando ela reconheceu que era Jesus, a Bíblia diz que ela correu e foi à cidade anunciar que tinha encontrado o profeta, né? Então, nesta tarde, Jesus ele está dizendo: vinde a mim todos que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele quer fazer de você uma nova criatura, transformar a sua vida, fazer de você um pregador do Evangelho, porque ele pega as coisas que para muitos não são, né? Era para confundir as que são. Às vezes a pessoa diz: mas rapaz, aquele camarada ali, olha a situação que ele vivia, olha hoje como é que ele está. Por quê? Porque Jesus ele transforma as pessoas. Jesus ele faz do homem uma nova criatura. Você vê testemunho de pessoas. Eu sigo uma pessoa aí, ele é de Capim Grosso. Ele tinha um apelido que o povo falava com ele, chamava negão não sei o que lá com ele. E hoje ele é um pregador do Evangelho, pregando nas ruas. E ele disse que quando ele vivia naquela situação, ninguém chamava ele de doido. Ele roubava, usava droga, fazia um monte de coisa. E ninguém chamava ele de doido. Aí hoje, a própria família disse: o negão endoideceu. Agora está louco. Por causa do Evangelho. Veja como é as coisas. Ele disse: antes ninguém me dizia que eu era doido. Eu fazia tudo isso, ninguém dizia que eu era louco. Hoje, pessoas da própria família me chamam de louco. Mas deixa eu ser louco, porque eu sei a quem estou servindo. Né? Justamente. 1:18. Lê aí, Cláudio. Coríntios. 1 Coríntios? 1 Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Tá vendo? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus. Né? Então hoje, ele é uma pessoa salvo em Jesus Cristo e está nas ruas. Bota as caixas de som lá e começa. Meu amigo, é pregação. Depois eu vou te passar o link dele para você ouvir. Meu amigo, ele não tem papa na língua não. Camarada prega mesmo. Nas ruas, sozinho. Aí no 25, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Tá vendo? Que as coisas de Deus é diferente, não é? Os pensamentos, né, são diferentes dos pensamentos humanos. Deus ele transforma, Deus ele liberta, a palavra vivifica. E é por isso que nós sempre estamos levando a mensagem aqui nas ruas, em todas as partes, porque é preciso alguém ouvir e ser alcançado por este Evangelho, para que a sua vida seja liberta. Às vezes tem pessoas que dizem: eu não preciso. Eu já vi pessoas dizer: não preciso. Mas todos nós precisamos de ser alcançado por esta palavra, porque a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Você pode até
Você está correndo risco. Você pode até dizer que é o bam, mas sem Deus o homem não é nada. Sem mim, ele disse, não chegarás a lugar nenhum sem a palavra de Deus, não é? Você pode estribuchar, mas sem Deus o final, não é? A Bíblia diz que há caminho para o homem ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Por quê? Porque ele não está na palavra, né? Não escuta, às vezes escuta, mas não ouve, está surdo, né? E a palavra está sendo anunciada, e você não pode dizer assim, eu não ouvi falar da tua palavra. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus é o Salvador. Não tem outro. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem. É Jesus. O caminho é Jesus. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não há outro. Você pode querer buscar outra porta, mas a outra porta que você vai encontrar é a porta que pode lhe levar à destruição, à perdição. E a Bíblia diz que há muitos que entram por este caminho, né? Porque nós sabemos, nós sempre falamos aqui que são 2 portas e 2 caminhos. A porta estreita que leva o homem à salvação, e a porta larga que leva o homem à perdição. E é muitos que entram por esta porta. Por quê? Porque é uma porta que aceita tudo. Não tem restrição de nada. Veja que quando você vai ser selecionado para alguma coisa, veja que tem uma seleção, não é assim? Você foi selecionado. Então, para você ser selecionado, você tem que passar pelos quesitos que precisam, né, para você ser selecionado. E depois que você é selecionado, você tem que seguir as normas, as regras, não é? É por isso que é preciso você ter a norma, a regra. Nós temos uma norma a cumprir, que Jesus ele mandou que nós saíssemos pelas ruas, pelas praças, pelas vilas, por todas as partes, anunciando o Evangelho do Senhor. Esta é uma regra, não é? Uma ordem, é uma ordem mesmo, é uma ordenança. Ide, pregai o Evangelho. Agora, na igreja, nós temos que seguir a regra, o ensinamento da palavra, o comportamento, não é assim? Quando alguém faz alguma coisa que não está de acordo com a doutrina, então você é punido, chamado, disciplinado, não é assim? Porque em todas as partes tem uma regra, uma ordem. Nos nossos lares, no seu lar, você tem uma ordem, uma regra. Você não pode entrar na casa de alguém sem permissão. Não, você tem que ter permissão para poder entrar. Não é assim? Você tem que ter. É uma ordem, é uma regra. Então, a palavra de Deus, ela disse: vinde a mim todos que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E ele diz mais: vinde como estáis. Mas
não é para você permanecer como você está. Quando você vem, você traz muita bagagem. Mas quando você chega aqui, a palavra diz que a porta é estreita. E a bagagem que você carregava lá fora, ela tem que ficar nessa porta. Ela não passa. Não passa. O fardo que você carrega fica aqui na porta. Por quê? Porque não passa. Se for na porta larga, você pode passar com a bagagem que você quiser. Mas na palavra de Deus, a Bíblia diz que a porta é estreita e apertado o caminho. Nem passa na porta e nem vai passar no caminho, porque o caminho é estreito. Veja que você faz uma casa e quando você quer que a sua casa seja uma casa mais ampla, você bota uma porta bem larga, né? Por quê? Porque você quer passar com um móvel largo. Aí você bota uma porta aí tem porta até com 2 metros de largura. Não é que tem aquelas bandeiras, aquelas coisas? Então, você bota uma porta larga, bem larga, mas no meio da porta mesmo, ela não tem aquela largura. Ela é feita larga, mas no meio dela, ela reduz, né? É interessante. Então, assim, é giratória. Então, assim, a porta é estreita e apertado o caminho que leva o homem à salvação. Então, este é o evangelho que nós pregamos. O evangelho que a Bíblia fala. Não sou nós que estamos pregando, nós estamos com base bíblica, que é a palavra de Deus. Nós não podemos chegar aqui e pregar algo que não está escrito, né? Nós não podemos chegar e dizer, aceite o evangelho hoje para amanhã você está rico. Não, a maior riqueza que você tem é a salvação. Essa é a maior riqueza. A Bíblia diz que no ouro do mundo inteiro e a prata do mundo inteiro não paga o valor de uma alma. Veja que você tem um valor extraordinário, que é a sua alma. E é este tesouro que o inimigo ele tenta roubar. Por que é que o homem entra na sua casa para lhe roubar? Porque se sabe que você tem algo valioso, ele quer minar. Né? Ele só entra na sua casa se você tem algo que chame a atenção dele. E o inimigo das nossas almas, ele sabe que a nossa alma, ela é valiosa, porque ela foi comprada por um preço extraordinário. A Bíblia diz que nem todo ouro, nem toda prata do mundo poderia pagar o valor de uma alma. E Jesus comprou e pagou com o preço de sangue. Foi ele que verteu a sua última gota de sangue por amor da sua vida, da sua alma. Não é? Ele escolheu a pagar. Ele comprou e pagou preço de sangue. Pronto. É assim. Então, é um preço muito alto. E o inimigo, ele anda bramando como um leão, procurando a quem ele possa dragar, destruir. Mas a Bíblia diz que há um anjo está ao seu derredor. Entre você e o inimigo, ele está te protegendo. Mas você tem que estar na palavra e atento. Salmo 91 diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, Aleluia. e debaixo das suas asas estarás seguro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja que ele nos protege como a galinha protege os seus pintainhos. Não é? Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Veja que quando vem um animal para pegar os pintinhos, ela faz um sinal e todos eles correm para debaixo das suas asas, para ela proteger. Se está chovendo, todos eles entram para debaixo das asas, porque ela protege. E Deus nos protege como a galinha protege os seus pintinhos. Não é? Ele protege. Então ele está querendo fazer isso com você. Agora, é preciso você estar na palavra. Porque se você não estiver na palavra, você está desprotegido. Não é? Tem que aceitar e tem que permanecer. A Bíblia diz: aqueles que permanecer até o fim será salvo. Pode perder lá no final. Chegando. É como nós estávamos falando aqui, né, Cláudio? Mas você passa um militar, vamos ver assim, passa 30 anos para se aposentar. E no final da carreira daquele homem, acontece algo e ele é expulso da corporação. E ele perdeu aqueles 30 anos. Já completando, perdeu. Presta a se aposentar, perdeu. O homem, ele aceita o evangelho e está no caminho. E no finalzinho, nós não sabemos qual é o dia que nós devemos partir daqui. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 horas, pode ser amanhã, depois, não sabemos. E de repente nós caímos numa fraqueza e deixamos o caminho, perdemos o prêmio que está nos aguardando lá na frente. Você corre. Lá na frente, você fraquejou, perdeu o prêmio. Então é preciso nós chegarmos até o fim, para que possa entrar nas mansões celestiais pelas portas. Fica com esta reflexão nesta tarde. São 16 horas e 25 minutos. Meu Deus, como passou rápido o tempo, né? Mas medite na palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Ezequiel, lá em Portugal. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida aí em Portugal, né? Lhe dê saúde e força, né? Para caminhar e buscar ao Senhor Jesus, né? Deus continue abençoando. Irmão Cláudio, completa o horário em nome de Jesus. Que aqui tá tão bom que aí a gente vai falando e o tempo passa rápido e a gente, né? Então assim, Deus abençoe a você que está ouvindo a palavra de Deus e continue ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Meu irmão, não fique procurando religiosidade. Não seja religioso, seja salvo, porque os salvos entrarão para cear nas bordas do Cordeiro, né? Quero mandar também a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Gilbrando. Apareceu aqui, Gilbrando. Deus abençoe a sua vida, viu? Senhor e toda a sua família, né? Seu bebê, Deus abençoe, né? Deus lhe dê. Gilbrando apareceu aqui.
Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Diz a paz do Senhor Jesus. Amém. O horário agora está com Cláudio em nome de Jesus. Eita, coisa boa do céu. É verdade, irmão Justo. Tudo ocorre para o bem daquele que nele espera. Glória a Jesus. E nós temos a pura certeza. E a Bíblia manda perseverar até o fim. Glória a Jesus. Por quê? Porque o final das coisas, elas são melhores do que o início, os finais. Muitos até iniciam bem a carreira, porém, há algumas situações no meio da trajetória, ou assim mesmo no final. Bem no final ocorre algo. Para melhor ou para pior. Porque quem está já com Cristo, ele vai tentar permanecer para que ele não venha perder tudo. Porque a trajetória já foi tão longa que Deus tem dado para ele chegar. E aqueles que não tiveram ainda como ou a forma de conhecer, nos instantes finais ele pode ser agraciado. Então, final para um, início para outro, já no final da sua vida ele pode herdar. Por isso que a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Há um chamamento para todos. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansado, oprimido, e ele aliviará. Então, o chamado de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi para todos. Todos estão convidados à salvação. Aleluia. E daqueles que deram ouvido, chegaram, atenderam, compreenderam, deram crédito, depois da escolha, aleluia, depois da chamada, uma escolha para tal serviço dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é fiel e é verdadeira, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Devemos perseverar em tudo para o bem de nós mesmos. Porque a Bíblia vai dizer que cada um vai dar conta de si, né? Então nós não vamos confiar que a gente relaxando, vamos dizer assim, está um dia servindo, outro não. Isso vai nos dar suporte para lá no final a gente ter, aleluia, esse prêmio. Mas a Bíblia diz que nós devemos se esforçar, cada um, para que venhamos receber da parte do Senhor esse prêmio. Perseverar em oração, que é uma das coisas em que o adversário tenta enfriar o povo. E a oração, ela é essencial. Ela é a alavanca. Ela é aquilo que dá condições de você permanecer de pé. Mas um exemplo que o Senhor Jesus nos deu, aleluia, é que deveremos perseverar em oração. Louvado seja Deus. Primeiro, é que Ele está às portas e bate. E nós temos
essa certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, que está aqui na terra, sendo cuidada pelo seu amigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está cuidando da noiva do seu amigo, que é Jesus. Aleluia! E quando ele voltar, ele vai levar a igreja para, aleluia, se casar com ela. É a noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. Jesus vem, a igreja, louvado seja Deus, ela crê que Jesus vai voltar. No capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluia, nós verificamos pelas Escrituras Sagradas, capítulo 1, e o versículo do 9 ao 11, vai nos dizer: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Glória a Jesus. Aleluia. A ascensão de Jesus. Após a missão, do cumprimento, aleluia, da obra que Jesus fez aqui na terra, amando do Pai, ele retornou aos céus. E todos viram, louvado seja Deus. E aqui é uma promessa, que aquele, aleluia, que subiu, ele vai descer. E vai vir outra vez, aleluia, porque é promessa, porque está escrito. Não é invenção do homem, mas é a verdade que liberta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e 17, vai nos dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui nós percebemos que aqueles que não forem, aleluia, para ir ao encontro de Jesus no arrebatamento, mas que morreram crendo, morreram em Cristo, já estão, louvado seja Deus, agraciados. A Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Glória a Jesus. Eles ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque eles
morreram, foram sepultados, mas, aleluia, Jesus, quando vier, eles, louvado seja Deus, serão agraciados primeiro. E Jesus vem buscar a igreja. Nós, os que ficamos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor. Aleluia. E assim estaremos sempre com o Senhor, eternamente. Não é aqui por um período. Por isso que há pessoas que irão descer à sepultura, como desce a sepultura, mas há diferença do que serve e do que não serve. A partida é diferente. E vai ter o privilégio de se ressuscitar primeiro. E os que estão vivos, perseverem, para que na vinda, para que no retorno de Jesus, você possa estar pronto, porque está aguardando, você está na certeza de que irá um dia subir até o encontro do Senhor nas nuvens do céu, e para sempre, aleluia, vai permanecer com Ele. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, nós falamos do que está escrito. Vamos ler o que diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que vai dizer: e como aos homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Jesus já pagou o preço. Ele já tirou o impedimento que havia, aleluia, para que você não chegasse até Ele. Mas a cegueira espiritual, aleluia, faz com que as pessoas não enxerguem o perigo que estão passando. Mas Jesus manda, louvado seja Deus, que nós venhamos se desprender, venhamos estar atentos, perseverar, porque Ele está às portas e bate. Aleluia. E nós estamos sempre nesse aguardo, perseverando, porque temos da parte do Senhor, louvado seja Deus, essa esperança. Louvado seja Deus. Vamos ver em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 1 a 4. 2 de 1 a 4 vai nos dizer assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se do dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Então, vai surgir de tudo para confundir aqueles que estão desapercebidos. Querem parecer com Deus, não sendo Deus,
querem ocupar o trono, o lugar aonde é de Deus, e as pessoas vão correr, mas ele lhe adverte: cuidado, para que não sejam enganados. Cuidado, louvado seja Deus, porque muitos, eles estão aí desapercebidos e crendo, aleluia, em tudo que se levanta. Agora, se levanta contra a Deus, mas tem seus adeptos. Tem pessoas que, mesmo sabendo que está correndo perigo, que está errado, mas está seguindo, está acompanhando, e não quer deixar, aleluia, o erro, o engano, para obter algo que é eternamente, louvado seja Deus, bênção e não maldição. Porque da forma que alguém engana outras, as pessoas também passarão a eternidade. Foram enganados, achando que era correto, certo, verdadeiro, mas não. E vão pagar um preço eternamente. Do que você deixar aquilo ali e abraçar a verdade. A verdade se torna um pouco difícil, porque é a verdade. E a mentira campeia. Muitas das vezes você vê um noticiário achando que é correto, mas quando você vai averiguar, não é, fez. Pessoas criam, inventam, e as pessoas passam a acreditar. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 3, diz assim: mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vós escreva. Por quê? Porque o tempo e as estações pertence a Deus. Ele pode mudar tempos e estações para aquilo que Ele quer, a finalidade que Ele entender. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Olha lá. Aí já falamos algo a respeito desse ladrão. É a surpresa que ele faz. E quem está desapercebido é pego de surpresa. Você não vai premeditar se é 1, 2, 3, 4 da manhã. Ele vai pegar você de surpresa e aí ele vai fazer o mal. Vai fazer algo terrível. E é o que muitos andam praticando, fazendo. Por quê? Porque estão fora e não querem, aleluia, crer no Senhor Salvador Jesus Cristo. Se Ele vem buscar a sua igreja, então Ele quer que a igreja esteja na posição. Ele quer que a igreja esteja atenta para as coisas que estão acontecendo, que quer tirar a igreja do caminho. Olha, caminho largo, como foi dito, e porta, aleluia, que são extensas, vamos dizer assim, espaçosas, são as que levam multidões e multidões. Ah, eu vou quando eu quero, faço o que eu quero, mas está fora da palavra. E aquele que submete a porta estreita e o caminho apertado, ele passa por aperto, mas sabendo que é só aqui nesta vida terrena. Mas um dia, tudo isso vai ser, louvado seja Deus, maravilha, vai ser gozo na presença do Senhor, porque está. Glória a Jesus. Capítulo 19, 11 a 16 de Apocalipse diz: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Um cavalo branco. Louvado seja Deus.
E eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja contra a justiça. Aleluia! Isso aqui não é Jesus. Ele está aqui, mas é um falso profeta. Aleluia! A Bíblia, ela é fiel e verdadeira, como a gente está mencionando. Aleluia! Não é o Cristo. O 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguia-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E nas vestes, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Então, a vitória, aleluia, de Cristo é a nossa vitória. Sobre o quê? Sobre os falsos profetas e a besta, que querem, de fato, enganar o povo aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos, perseverar para todas essas coisas. Tudo aquilo que parece, aleluia, brilhar não é ouro. Aleluia. Aleluia. Devemos ter cuidado, estar atento, porque Jesus, ele está às portas e bate. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10. 2 Pedro. E vai nos dizer assim, 3, 8 a 10. Mas, amado, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas a longanimidade, aleluia, para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus. Por quê? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor vai destruir esta terra, aleluia, e vai se queimar tudo. Não vai ficar ramo e nem raiz. Aleluia, para que não venha contaminar o povo. Louvado seja Deus. E nós temos a promessa em João 14, 2 e 3, onde ele prometeu que vem buscar o seu povo para que onde ele estiver, aleluia, nós estejamos também. Glória a Jesus. Nós vemos alguns versículos aqui no Antigo Testamento também que nos dá ênfase e nos faz com que nós venhamos estar, aleluia, atento ao que a palavra de Deus quer nos dizer. Joel 2, 1, 31. 2, 1 e o 31. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no nome da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. O 31. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
é a justiça de Deus. Ele vai julgar mesmo. Aleluia, com justiça, com retidão. Glória a Jesus. E todos aqueles que realmente estiverem, aleluia, brincando ou achando que isto é mentira, preparem-se, corram para os pés do Senhor, porque o Senhor está às portas e bate, e os sinais estão aí, acontecendo, dia a dia, aleluia, e você está vendo, mas ainda não abriu o coração, você não deu ainda por entender o que virá, louvado seja Ele, daqui a pouco, a mais tarde, mas Jesus está dando o sinal de alerta, louvado seja Deus. Amós 4:12 no Antigo Testamento, portanto assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã treva e pisas os altos da terra. Senhor, o Deus do deserto é o seu nome, é Ele que faz todas essas coisas. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o Senhor manda em cima, manda embaixo, porque tudo é dele. Vemos ainda em Daniel 7:13 e 14, que nos diz, 7:13 e 14, que nos diz assim a palavra: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigisse aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas se servisse. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Louvado seja Deus. Este é o Deus que nós servimos, o general de guerra, aleluia, e que ele não se dobra, ele apenas nos instrui para que nós estejamos, aleluia, na posição para naquele dia, louvado seja Deus, nós não sermos enganados e ficarmos aqui, aleluia, só lamentando. Porém, a Bíblia adverte, cuidado com qualquer um que chega dizendo eu sou o Deus, engana muito, aleluia, e você deve ter muito cuidado. Louvado seja Deus. Amós 5:18 vai lhe dizer, glória a Jesus, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis-vos este dia, diz o Senhor, trevas será e não luz. É trevas, ele é a luz, mas aqueles que se distanciam, aquele que está, aleluia, achando que de qualquer forma vai obter morada, segurança no céu, está enganado. A Bíblia diz que ficarão de fora, e vão ficar de fora porque estão sendo enganados. Alguém está prometendo o céu, alguém está prometendo isso, bênção isso, mas só se obtém isso se estiver, aleluia, nos caminhos do Senhor. E se o Senhor quiser abençoar, porque Ele sabe a estrutura, como já foi dito nesta tarde, de cada um, o peso da responsabilidade que algum assume e muitas das vezes abandona antes do final e perde tudo. Louvado seja Deus. Sofonia 1:7. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Louvado seja Deus. É do sacrifício, aleluia, que a igreja
é vitoriosa, louvado seja Deus. Não é fácil, por isso que você tem que perseverar até o fim, louvado seja Deus. Malaquias, capítulo 4 e versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Os profetas Elias e outros que anunciaram a palavra foram perseguidos, como Acabe perseguiu Elias, aleluia, os profetas de Baal, os mentirosos, mas Elias perseverou, confiando e anunciando a palavra de Deus naqueles dias. Glória a Jesus. Lucas 9, 26. Vamos aqui ver mais uma volta de Jesus, está próximo, ele vem. Não é mentira de quem diz, é verdade, porque está escrito, é a palavra de Deus. Basta tão somente crer, e crendo você verá a glória de Deus. Louvado seja Deus. Lucas 9 e 26 vai nos dizer assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não pode, não se envergonhe, porque ele não se envergonhou de você. Ele foi, aleluia, ali nas ruas de Jerusalém, ele foi chicoteado, mas ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Vamos ver Mateus ainda, capítulo 25, 31 a 33. A gente está concluindo, mas é algo verídico, verdadeiro, que está na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. 25, 31 a 33 de Mateus. E vai nos dizer assim, 31 a 33 e 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Há uma separação, aleluia, a escolha, como o Senhor diz, que quem vai escolher para a direita ou para a esquerda, aleluia, então é o Senhor que faz todas essas coisas na vida daquele que confessa o Senhor como único, suficiente e exclusivo Salvador. Glória a Jesus. Marcos 13, capítulo, aleluia, 24 a 27, que vai nos dizer assim, aleluia: ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vai juntar tudo. Vai ser o arrebatamento completo. Glória a Deus. Mateus 24, louvado seja Deus, 42 a 44, que diz assim a poderosa palavra de Deus. 22, 42 a 44, que vai lhe dizer assim: vigiai, pois porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que
vigindo da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Mateus 24, 36, que vai, aleluia, nos dizer assim, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Deus, aleluia, sabe o momento, a hora exata em que Jesus virá para levar a sua igreja e habitar com ele nas alturas. Marco para findar, Marco 13, 32. Vamos findar aqui. Mas daquele dia, confirmação e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Glória. Jesus está às portas. Jesus está voltando e ele diz lá: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Então que nós devemos estar atentos e não dar ouvido a todas e qualquer palavra que ouvimos. Verifique se está na palavra de Deus. Se é poderosa, se é verdadeira, está aqui. Se for algo inventado, aleluia, ou algo que é, aleluia, feito para que você venha apenas fazer parte, louvado seja Deus, mas não tem respaldo bíblico, vai fora. Procure, aleluia, se amparar, procure se alicerçar, procure permanecer firme na presença do Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele prometeu, aleluia, buscar o seu povo, o povo que Ele escolheu para o servir e adorar. Que Deus em Cristo Jesus nesta tarde, aleluia, venha, aleluia, através da sua palavra, também, aleluia, confortar o seu coração, a sua vida, porque a palavra não é para amedrontar ninguém, mas é para que você se desperte, para que você venha se acordar. Louvado seja Deus. O livro de Mateus 10:34 vai dizer assim, que Deus não veio trazer paz, mas espada. Aleluia. É porque a espada é aquele que vai ter peleja, contrito, discussão, não física, mas por não aceitar a palavra de Deus. E a espada é a palavra. E a paz, quem tem, permanece, aleluia, na paz, levando a paz para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, né? Ouvir a palavra de Deus nesta tarde. O recado foi dado, basta tão somente você querer, né, aceitar a Jesus como seu Salvador. Não é preciso, porque é uma ordem, né, do Senhor Jesus. Buscai o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pronto. Isaías 55:6. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que ouviram atenciosamente a palavra de Deus. E os internautas também, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma programação para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estivermos por aqui, estamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, né? Porque ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Então, nesta tarde, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo nesta tarde, em nome de Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus. Vai. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, esse espaço, essa oportunidade que nos foi dada essa tarde
E aqui estamos te agradecendo por esse trabalho que foi concluído para a honra e glória do teu santo nome. Continua abençoando teus filhos, tuas filhas, teus servos, aonde quer que esteja, Pai. Tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos. Desencaixou aqui. Acabou de ouvir. Manancial de águas vivas. Pode deixar assim mesmo. Deixa assim e depois bota. 5 e 7. Deixa. Você está ouvindo a Rádio Sistema JN de Comunicação.